Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Vídeo no ar um pouquinho mais cedo hoje no R-City por uma grande causa, obviamente. Hoje começa o Mundial de Clubes lá na Arábia Saudita e hoje teremos o primeiro jogo desse Mundial. Al-Ittihad e Auckland City abrem aí o Mundial de Clubes a partir das 3 horas da tarde. Então, para não ficar muito em cima, muito encavalado com o jogo, o vídeo está entrando no ar no período da manhã. Antes de mais nada, se inscreva no canal, você que é novo, curta o conteúdo, fortaleça o projeto e o trabalho do R-City, tá bom? Como está aqui no texto, né? Está aqui, por aqui no texto, ou por aqui, enfim. Hoje a gente vai falar das 7 equipes que disputam o Mundial de Clubes deste ano. Equipes de todos os continentes, uma equipe representando o país sede, que é a Arábia Saudita, que no caso é o Al-Ittihad, equipe que joga hoje. Então, representantes de todas as partes do planeta na Arábia Saudita, buscando um título mundial. Título mundial esse que é inédito. Quem ganhar esse título mundial será campeão do mundo pela primeira vez. Nenhuma das equipes participantes conquistou esse título mundial da FIFA. E falar um pouquinho do nosso parceiro também, antes de seguir no vídeo, falar da Quero Passagem. Quero Passagem, que é a parceira do R-City nesse finzinho de ano. Você que quer viajar aí no Natal, no Ano Novo, quer um desconto, quer uma dica boa para viajar de ônibus para qualquer parte do Brasil, a Quero Passagem é a melhor dica para você. A Quero Passagem é uma agência de turismo online que chegou ao Brasil para oferecer a solução ideal àqueles que pretendem realizar viagens de ônibus por todo o Brasil. Com um buscador online, a Quero Passagem trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividade e oferece uma série de serviços úteis que facilitam sua vida na hora de viajar e o principal, com os melhores descontos do mercado. Conforto aliado com um excelente preço. Então, para você que quer viajar com conforto, com segurança, com uma grande empresa, a Quero Passagem é a solução para você, tá bom? Fim de ano chegando, todo mundo quer ir para a praia, quer ir para o interior, quer visitar alguém querido em alguma parte do Brasil. A Quero Passagem é a solução ideal para você, tá bom? O link está na descrição, clicando nesse link, temos os melhores descontos aí nessa parceria entre o R-City e a Quero Passagem, beleza? Sem mais delongas, vamos seguir agora no conteúdo de hoje. Então, como eu já antecipei, são 7 equipes que vão disputar o Mundial de Clubes, então vamos citar todas. A gente já falou do primeiro jogo, Al-Ittihad, Auckland City. O Al-Ittihad é da Arábia e o Auckland City é da Nova Zelândia. Temos o Al-Ahly do Egito, o León, Clube León do México, Urawa Reds do Japão, Fluminense do Brasil, campeão da Libertadores, e o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, equipe inglesa. O Al-Ittihad tá aí ó, na tela de vocês, tá aí o Al-Ittihad, que é do Romarinho, e o Cristiano Ronaldo tá lamentando por quê? Porque o Cristiano Ronaldo foi vice do Romarinho. Quem diria, hein? Quem diria? O Romarinho foi o grande destaque do título do Campeonato da Arábia Saudita no ano passado e ofuscou o Cristiano Ronaldo. Então, o Al-Ittihad garantiu a vaga porque a competição é na Arábia Saudita e o atual campeão nacional garante a vaga direta no Mundial, né? Então, campeão da Arábia Saudita disputa o Mundial e recebe o Auckland City, equipe da Nova Zelândia. O Al-Ittihad ele investiu muito pesado no elenco nessa temporada. A equipe contratou Benzema, Kanté e o Fabinho, né, jogadores aí que até recentemente estavam tendo grandes destaques na Europa, chegaram para a equipe da Arábia Saudita. O Benzema não joga hoje e talvez nem jogará nesse Mundial. Ele vem se recuperando de uma lesão e é dúvida para a disputa do Mundial. É uma lesão na região lombar. Já o Fabinho e o Kanté
não tem problemas com lesões e certamente estrearão hoje. O Al-Ittihad nessa temporada ele jogou 28 jogos, venceu 17, empatou 5 e perdeu 6 partidas. Um bom início de temporada para o Al-Ittihad. E o Al-Ittihad ele é o quinto colocado no campeonato da Arábia Saudita com 28 pontos. E uma novidade recente no elenco do Al-Ittihad é o Marcelo Gadiardo. Marcelo Gadiardo, ex-treinador do River Plate, campeão da Libertadores, revolucionou o futebol do River Plate e agora inicia esse projeto lá na Arábia Saudita. Ele tem apenas 4 jogos pelo Al-Ittihad, com 3 vitórias e uma derrota, pelo menos até o momento dessa gravação, né? Veremos aí como será a sequência do Marcelo Gadiardo no comando do Al-Ittihad. E vamos falar um pouquinho do adversário. O Auckland City, adversário do Al-Ittihad, é uma equipe da Nova Zelândia, equipe jovem, fundada em 2004. Tem 11 títulos da Liga dos Campeões lá da Oceania. Então, não tem nem 20 anos, 19 anos de Auckland City, com 11 títulos da Liga dos Campeões da Oceania. Aí eu pergunto para vocês, né? O Auckland City é uma máquina de jogar futebol ou o nível de disputa na Oceania é baixíssimo? Eu acredito que seja a segunda opção, tá? Com todo respeito ao Auckland City da Nova Zelândia, mas provavelmente o nível futebolístico lá é muito baixo. Além desses 11 títulos, 9 ligas da Nova Zelândia, 4 supertaças da Nova Zelândia e uma taça da Nova Zelândia. Multicampeão lá na Oceania. Diferente do seu primeiro adversário, o Al-Ittihad, né, que a gente citou, que tem vários medalhões, né? Tem o Benzema, tem o Kanté, tem o Fabinho, tem o Gadiardo, que chegou agora. O Auckland City não tem nenhum jogador conhecido mundialmente no futebol. Tem um bom elenco pro futebol da Oceania, mas não tem nenhum grande jogador, nenhum craque. Então, a gente já imagina que hoje o favorito será a equipe da Arábia Saudita, né? Então, o Auckland City é uma equipe que sempre está no Mundial, a gente sempre ouve falar, mas nunca chega sequer às quartas de final. Acaba sempre parando nessa primeira fase, e eu acho que hoje não será diferente. Agora a gente vai falar sobre o Al-Ahly, que é o representante africano no Mundial de Clubes. Até antecipei aqui o jogador, mas já a gente fala dele. O Al-Ahly, que é o campeão da Champions League da África, é o representante do continente no Mundial desse ano. O Al-Ahly tem 11 títulos também da Champions League da África, outro multicampeão. A gente citou o Auckland City, o Al-Ahly também é um grande campeão lá no continente africano e vem tendo grande destaque nos últimos anos. Diferente do Auckland City, o Al-Ahly é uma equipe que tem mais tradição, que tem mais cancha no futebol mundial. Então é uma equipe que recentemente, inclusive, disputou o Mundial contra o Flamengo, né, a disputa do terceiro lugar, e acabou sendo derrotado pelo Flamengo, mas foi quarto lugar no Mundial de Clubes. Então é uma equipe que tem uma relevância maior, obviamente, do que o próprio Auckland City, que a gente citou agora. E o grande destaque dessa equipe é o francês, agora sim, agora está na hora certa, o Anthony Modeste. Ele é um dos principais jogadores dessa equipe egípcia, bem experiente, já tem 35 anos de idade, e ele tem passagens pelo Borussia Dortmund, pelo Caen, pelo Bordeaux e pelo Nice. Né, o francês ele é o homem-gol dos egípcios, chegou recentemente, não está tendo um bom início, é verdade, tem 2 gols marcados em 10 partidas disputadas, mas quer reverter aí essa situação no Mundial de Clubes de 2023. Então, vamos ver aí como será o Mundial do Anthony Modeste. O Al-Ahly ainda não tem adversário definido para o Mundial de Clubes, então iremos aguardar ainda, porque o Al-Ahly, vamos ver se eu tinha... tá para confirmar o jogo da segunda rodada. Então, o Al-Ahly ele estreia no dia 15 de dezembro, às 3 horas da tarde, mas ainda
não sabemos quem será o adversário da equipe africana. Agora, o quarto competidor desse Mundial de Clubes é o Leão do México. Leão do México, que foi campeão pela primeira vez da CONCACAF, nunca tinha conquistado o título da América Central e América do Norte, então eles disputam o Mundial pela primeira vez na história. E a estreia dos mexicanos já tem adversário confirmado, será o Urawa Reds, será no dia 15 de dezembro a partida, e então já é um confronto entre mexicanos e japoneses confirmado. O grande destaque do Leão para essa disputa de Mundial é bom ter muita atenção, né, com essas equipes mexicanas, até porque recentemente o Tigres lá do México eliminou o Palmeiras, então são equipes, futebol mexicano é um futebol que é forte, então o Leão é uma equipe que pode ali chegar numa final de Mundial, não seria nenhuma surpresa a equipe mexicana brigar ali pelo título contra o Manchester City, que obviamente é o grande favorito nessa disputa de Mundial de Clubes. E o grande destaque é esse cara aí, o Federico Vinhas. Ele é um atacante uruguaio que chegou nesta temporada, né? Então chegou aí para a disputa desse Mundial de Clubes e ele chegou muito bem. Com 17 partidas nessa temporada pelo Leão, ele tem 8 gols marcados e 2 assistências. Bons números, né? A gente falou do Anthony Modeste, que chegou recentemente no Al-Ahly, mas tem números abaixo. O Federico Vinhas vem fazendo boas partidas, vem tendo ótimos números com a camisa da equipe mexicana. Então, atenção aí nesse cara que vem sendo muito importante na equipe mexicana. Falando agora do adversário confirmado do Leão, o Urawa Reds. O Urawa Reds é o campeão continental da Ásia. É o terceiro título do continente asiático, né, da Liga dos Campeões Asiática. Então, o Urawa Reds é uma equipe que já conhece o Mundial, já está adaptada a esse torneio e estreia, obviamente, contra a equipe mexicana. O grande destaque da equipe, tem dois destaques, né, na equipe do Urawa Reds. Eu tomei a liberdade de falar de dois jogadores. Tem o Kanté, o atacante Kanté, ele tem, não é o volante Kanté, é o atacante. Ele tem 13 gols marcados na atual temporada. Ele é nascido na Espanha, porém ele é naturalizado, ele é lá de Guiné. Ele foi naturalizado no país de Guiné, país africano, e vem sendo um dos grandes destaques aí da equipe japonesa na temporada. É um jogador experiente, tem 33 anos de idade, já jogou na Espanha, na Polônia, na China, então conhece muito aí de futebol, rodou o planeta bola. E o Urawa Reds terminou recentemente o campeonato japonês. O calendário do campeonato japonês é bem semelhante com o do futebol brasileiro. Acabou o campeonato japonês e o Urawa Reds terminou foi na quinta colocação, terminou em quarto, terminou no G4 lá do futebol japonês. Então fez uma boa temporada, além de conquistar o título da Liga dos Campeões Asiáticas, fez uma boa campanha lá na Liga Japonesa. Outro destaque é o Alexander Scholes. Ele é norueguês, dinamarquês, perdão, norueguês a gente vai falar daqui a pouco, que é um norueguês aí que fede a gol. E o dinamarquês Alexander Scholes, ele também é um grande destaque na equipe, porque é um zagueiro artilheiro. Ele tem 31 anos de idade e só nessa temporada ele marcou 11 gols em 46 partidas disputadas. Tem aí números de muito atacante aqui, até aqui no futebol brasileiro não tem essa quantidade de gols. Então o Alexander Scholes, ele é o cobrador de pênaltis da equipe, é um cara que na bola aérea é muito perigoso. Então, se por acaso alguma equipe brasileira, alguma grande equipe que você estiver acompanhando no Mundial enfrentar o Urawa Reds, atenção nesse zagueiro dinamarquês, que é muito perigoso. Tem dois jogadores aí que são perigosíssimos no Urawa Reds, que é o atacante Kanté, que é natural de Guiné, e o dinamarquês Alexander Scholes. E representando a América do Sul, o Fluminense. Fluminense, chovendo molhado, todo mundo sabe, né, o que o Fluminense conquistou a glória eterna, a Libertadores de 2023,
E assim como o Leão do México, o Fluminense é campeão inédito da Libertadores, né? O Leão campeão inédito da CONCACAF e o Fluminense da Liberta. A estreia do Flu está programada para o dia 18 de dezembro e o adversário ainda não foi definido. O Fluminense aguarda o seu adversário na semifinal. O Fluminense terminou em sétimo no Brasileirão desse ano, fez uma campanha mediana no Brasileirão, até porque o foco total foi na Libertadores. A Libertadores acaba ali muito próximo do Campeonato Brasileiro, então o Fluminense acabou focando menos até do que deveria no Campeonato Brasileiro. Talvez tivesse foco total no Brasileiro, estaria ali na parte de cima da tabela. E o Fluminense tem grandes destaques, né? É até injusto citar só um. Então, vou citar aqui o Marcelo, que é um cara experiente, um cara multicampeão, que já cansou de ganhar Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Tem o André, uma jovem revelação, uma grata revelação do Fluminense. O Ganso, que vai para sua segunda disputa de Mundial, já foi com o Santos no ano de 2011. E o Germancano. Germancano, obviamente, é o cara do Fluminense nos últimos anos, é o cara do Fluminense. O Germancano, ele já foi artilheiro em 2 anos que ele tem de Fluminense, ele já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, e nesse ano ele foi artilheiro da Libertadores. Em 2 anos de Fluminense, ele tem 84 gols. E no ano de 2023, até o momento, ele tem 40 gols marcados. Se no Manchester City tem um grande artilheiro, no lado do Fluminense também tem um cara que vive uma fase espetacular. Então, o Manchester City, estou até antecipando aqui, tem o Haaland, não estou querendo comparar, obviamente, o Haaland é muito mais jovem, mas a fase que o Germancano vive não pode ser anulada, não pode ser esquecida. É um baita de um jogador, o atacante argentino do Fluminense de 35 anos. Joga muita bola. Não tem como negar que é um dos maiores centroavantes atuando no futebol mundial. Dá aquela hidratada, falar sozinho, né? Puxado. E por último, e não menos importante, nem é menos importante porque é o favorito à conquista do Mundial de Clubes. Aqui a gente fala, trabalha com a verdade, né? Não dá para ser hipócrita. A equipe europeia sempre acaba sendo a favorita para conquistar esse título mundial. E pela primeira vez o Manchester City está na disputa do Mundial de Clubes. Campeão inédito, né? E comandado pelo Guardiola, um cara muito experiente, um cara multicampeão, finalmente conseguiu essa conquista pelo Manchester City e vai estrear pelo Manchester City no Mundial no dia 19 de dezembro, um dia depois da estreia do Fluminense. Os destaques, né, os principais destaques do Manchester City é o Haaland, o Julian Álvares, né, campeão do mundo pela Argentina, o Grealish, o De Bruyne e o Ederson são os principais jogadores aí do Manchester City. É óbvio que uma equipe campeã da Liga dos Campeões, o justo seria citar os 11, né? Mas eu acabei falando desses. E o De Bruyne é dúvida para o Mundial de Clubes. O cérebro, né, dessa equipe do Manchester City, o grande organizador de jogadas dessa equipe campeã da Champions League, está lesionado, está iniciando os treinamentos, está voltando a treinar, mas o Guardiola não garante ele no Mundial, não tem tanta esperança dele no Mundial de Clubes. E o último jogo dele foi dia 11 de agosto. Então, mesmo se ele volta, a gente sabe como que é, né? Como que funciona, já não volta com aquele ritmo de jogo. Então, é bem complicado. Então, uma certeza temos, né? O De Bruyne, caso atue nesse Mundial de 2023, ele não estará 100%. O cara já está 4 meses fora, até pegar o ritmo de jogo. O Mundial de Clubes é muito rápido para o Manchester City, são 2 partidas apenas, então não teremos De Bruyne ali na ponta dos cascos para a disputa desse campeonato mundial. Mas o grande craque acaba sendo ele, né? O Haaland. Haaland, que é um puta de um atacante, o norueguês de 23 anos, tem números impressionantes. Jovem na idade, mas tem números assustadores. 19 gols em 22 partidas nessa temporada de 2023 já são números ali que impressionam.
e em 2 temporadas no Manchester City, né? Essa é a segunda temporada dele. Ele jogou 75 partidas e marcou 71 gols. Quase média de um gol por jogo. Impressionante, né? O Haaland. Eu até falei do Germancano, que é um baita de um atacante, mas pelos números ali, o Haaland está muito acima. Ele disputa uma liga que é bem mais complicada até do que a Liga Brasileira. A Liga Brasileira ela é mais equilibrada, nivelada mais por baixo, né? Vamos ser bem sinceros. Mas o cara disputar uma Premier League, Liga dos Campeões e ter esses números, enfim, é para aplaudir mesmo, porque o Haaland vem jogando muita bola. E o Manchester City, de uma maneira geral, jogou 24 jogos nessa temporada, venceu 15 jogos, empatou 5 e perdeu apenas 4 partidas. Manchester City, que para mim é o grande favorito a conquistar desse Mundial, e o cara dessa equipe, para mim, é o Haaland, tem tudo para ser o principal nome nesse Mundial de Clubes. Então tá aí, um breve resumo aí das 7 equipes que vão disputar o Mundial de Clubes que inicia hoje, às 3 horas da tarde, lá no estádio King Abdullah Sport City Stadium, na Arábia Saudita. Al Ittihad e Auckland City se enfrentam aí pela primeira fase do Mundial de Clubes. Al Ittihad é o grande favorito para esse jogo, mas ultimamente estamos vendo algumas surpresas no Mundial de Clubes. Será que hoje teremos outra? Será que um time da Nova Zelândia garantirá a classificação para as quartas de final? Eu acho difícil. Eu estou apostando no Al Ittihad de Benzema, Romarinho, Kanté e Fabinho, Marcelo Groi também, que é ex-goleiro do Grêmio e companhia. Então, e o Manchester City, para mim, é o grande favorito aí para a conquista desse Mundial. Teremos mais vídeos desse Mundial de Clubes, faremos pré-jogos aí, principalmente de Fluminense e de Manchester City, mas hoje vamos falar aí um resumão mesmo das 7 equipes que vão disputar o Mundial. Representantes da Nova Zelândia, uma equipe representante do Egito, uma equipe representante da Arábia Saudita, uma equipe representante do Brasil, da Inglaterra, do Japão. Faltou um país, hein? Vamos olhar aqui na minha colinha, porque eu não vou falar 6 equipes e vou deixar uma de fora. E uma do México, o Leão. Então, 7 equipes aí começam a luta pelo título mundial. Uma certeza temos: quem ganhar será campeão inédito do Mundial de Clubes e teremos mais uma equipe aí nesse hall seleto de campeão do mundo. Tudo para ser o Manchester City, mas o futebol sempre nos prega grandes peças. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá? E fortaleça o trabalho do R-City. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.